Prepare-se para entrar no mundo sombrio da seita cristã Maranata. Neste episódio emocionante, vou te contar o que está por trás da fundação da Maranata, quem é o pastor Gedel Tigueiros, e explicar a rebelião que ele causou na disputa pelo controle da igreja presbiteriana. Eu sou Sadraque. Você está assistindo ao canal A Religião Certa. Se você pensa que a Maranata é uma obra revelada por Deus, você foi enganado. No episódio anterior, eu revelei vários segredos guardados durante anos, a respeito da fundação desta seita. E hoje, vamos nos aprofundar ainda mais nesta história obscura. Se você perdeu o episódio anterior, não se preocupe, eu deixarei um card no final. Antes de darmos continuidade, quero pedir seu apoio. O canal ainda não possui patrocínio. Eu utilizo os finais de semana para produzir conteúdo para vocês. Clique agora mesmo no botão Seja Membro, e apoie meu trabalho. Você também pode ajudar, deixando seu like e compartilhando. Hoje, em especial, gostaria de te pedir para compartilhar este episódio nos grupos de WhatsApp e Facebook. Assistir ao episódio pela metade prejudica meu trabalho. Fique comigo até o final, conto com você. Como é de conhecimento da maioria de vocês, sou capixaba, nascido em Vila Velha. Eu vi de perto como funciona a seita Maranata. Antes que os membros da ICM venham colocar em dúvida meu trabalho, te adianto que antes de você entrar na casinha de tijolos, eu já ajudava a construir as paredes desta seita, inclusive no Manaim de Marechal. Eu também fui instrumentista, e por sinal, ajudei a bancar a compra de vários instrumentos. Isso porque o Gedelti não liberava recursos para adquiri-los. Também participei do grupo de louvor, e vesti um paletó pesado demais para meus pequenos ombros. Mas hoje, eu não vou contar as desgraças que ocorreu comigo, vamos continuar falando da fundação da seita. Se você pensa que a Maranata nasceu de um avivamento pentecostal, você foi enganado. Queridos incautos. Eu sei que muitos de vocês adoram ouvir as fantasiosas revelações. Eu te entendo perfeitamente. Eu fui um tipo de crente, que em determinada fase da minha vida, eu ficava pedindo a Deus o dia inteiro para falar comigo no culto à noite. Como vocês já sabem, eu enfrentei muitos problemas de natureza espiritual, e eu ficava esperando que Deus pudesse fazer algo a meu favor. Após alguns anos neste processo, eu vi que estava sendo enganado. Nenhuma revelação que eu recebia se concretizava. Quando passei a questionar, pastores chegaram ao ponto de insinuar que eu estava em pecado, e por esta razão, Deus havia retirado a tal bênção. Ou então, que ainda não era chegado o tempo do Senhor. Aos poucos, fui entendendo que as tais línguas estranhas, por sinal, estranhíssimas, nada tinham a ver com o Espírito Santo. As chamadas interpretações de línguas, muito menos. Como alguém, em sã consciência, pode afirmar que Deus está colocando palavras em sua boca? Não, queridos libertos, isso não é possível. Não foram apenas estas razões que me levaram a duvidar dos tais dons espirituais. Dezenas de outras heresias me fizeram aprofundar no estudo além da Bíblia. Antes de dar continuidade ao tema, eu preciso que você entenda o que é o Espírito Santo. Por esta razão, estou explicando um pouco mais este assunto. Como já disse, eu enfrentei sérios problemas espirituais, os quais eu conto em detalhes no episódio em tela. O link está no card ao final deste episódio. Eu conto em detalhes os problemas espirituais que enfrentei. Foi a partir deste evento que tive necessidade de entender o que é o Espírito Santo. Eu não vou entrar neste assunto agora, mas você precisa entender isso, para compreender que a Maranata não tem espírito algum, muito menos o santo. Hoje estou disposto a te revelar as mentiras que controlam os incautos. Pare de acreditar em tudo que dizem ser revelação. E não pense que a falta do Espírito Santo é apenas na Maranata. Todas as seitas que estudamos até aqui, nada tem de Espírito Santo. Tudo não passa de truque para enganar fiéis. Eu sei tudo a respeito deste tema, e tenho certeza que você vai compreender este assunto de uma vez por todas. A fundação das seitas sempre está fundamentada em supostas revelações. Assim nasceu a Deus é Amor, Adventista, Testemunhas de Jeová, Congregação Cristã no Brasil, os Mormons, Universal, e tantas outras, além da Maranata, claro. Eu espero que você tenha entendido o episódio a respeito das seitas. Se você ainda não assistiu, não deixe de fazer isso. Eu deixarei o card no final. Peço que você dê o seu like e compartilhe. Eu preciso que você faça isso agora. Neste episódio, vou explicar como identificar se uma igreja possui o Espírito Santo.
Você vai receber instruções cristalinas a respeito deste assunto. Garanto que você nunca mais será enganado com falsas revelações. Mas antes de darmos continuidade à questão do chamado Espírito Santo, vamos entender como a Maranata surgiu no seio da Igreja Presbiteriana. Autodeclarada como Igreja Cristã Maranata, a seita surgiu no final da década de 1960, sob influência do movimento de renovação carismático que atingiu denominações tradicionais naquela época. A Maranata costuma propagar que ela faz parte de um acontecimento profético, conforme o livro do profeta Joel, que diz o seguinte: Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos sonharão, terão visões vossos mancebos. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. A ousadia é tão grande, que a Maranata prega que sua fundação está na pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, o próprio Jesus teria dado ordens para fundar uma seita. Isso é um absurdo tremendo. A lavagem cerebral é tão grande, que chegam ao ponto de não se considerar religião. Dizem ser a obra de Deus. Outras seitas pregam heresias semelhantes. Essa estratégia é muito utilizada para dar credibilidade ao fundador. Assim ocorre com o que chama de dons espirituais, que vamos abordar logo mais adiante. Se prepare para adentrar no universo sombrio da seita cristã Maranata. Eu vou te contar os bastidores da rebelião causada por Gedel Tigueiros. Preste muita atenção. Quando estava gravando este episódio, no meio do trabalho eu resolvi mudar parte do conteúdo. O que estava previsto era narrar toda a trajetória da família Gueiros, desde a rebelião promovida no seio da Igreja Presbiteriana. Então resolvi, a partir deste ponto, simplificar a história, focando apenas nas questões práticas e objetivas. Se você deseja que eu faça um terceiro episódio, contando a história com todos os personagens envolvidos, deixe isso registrado nos comentários. É muito importante ouvir o feedback de vocês. Joel Ribeiro Brinco foi um presbiteriano, e testemunha ocular da cisão ocorrida na Igreja Presbiteriana de Vila Velha. Joel faleceu em junho de 2020, mas antes de sua morte, o professor e advogado lançou um livro que conta em detalhes os bastidores da fundação da ICM, ocorrida na década de 1960. Meu agradecimento ao irmão Joel, que nos permitiu conhecer a verdade. O pai de Gedel Tigueiros, Abílio Gueiros, foi um homem muito influente na região de Vila Velha. Por ser comerciante, proprietário de uma padaria, tornou-se figura popular, a tal ponto da comunidade identificar a presbiteriana como Igreja do Senhor Abílio. O irmão de Gedelti, Gedaías, foi o primeiro reverendo, liderando a organização entre os anos de 1954 a 1959. Até essa data, tudo corria harmoniosamente bem, quando em 1965, houve nova eleição. Gedaías, irmão de Gedelti, foi o candidato favorito, mas teria perdido a disputa, causando desconforto em parte da membresia. Indignado, Gedel Tigueiros teria organizado um abaixo-assinado, na tentativa de impugnar o pleito. Num primeiro momento a impugnação foi aceita, mas logo em seguida, a maioria dos membros teriam decidido que a eleição teria ocorrido de forma honesta. A tentativa frustrada de colocar em xeque a lisura do processo eletivo, trouxe desconforto entre os irmãos de fé. Como já disse anteriormente, se vocês desejam que eu produza outro episódio em detalhes, deixe nos comentários. O que eu quero tratar com vocês é da questão espiritual. Por um momento, vamos esquecer os desentendimentos ocorridos na presbiteriana. Vamos acreditar que houve um derramamento do Espírito Santo, e que a fundação da Maranata foi de fato obra divina, conforme alega seu fundador. Eu sempre digo que vocês não precisam fazer parte do meu universo, até porque eu estou num nível espiritual diferente de vocês. Eu enfrentei feitiços, e tive que aprender a lidar com o mundo espiritual, e é sobre essa questão que nós vamos entender se a Maranata tem ou não o tão falado Espírito Santo. Antes de mais nada, o Espírito é santo. Como espiritualista que sou, lido com espíritos diariamente. Os cristãos demonizam algo que não compreendem. Para mim isso não faz a mínima diferença. Eu sigo aquilo que eu provei durante longos anos. Eu posso te garantir que a Maranata e nenhuma outra seita poderá resolver qualquer tipo de questão espiritual. A respeito das neopentecostais, como a universal e mundial, tudo não passa de hipnose, e eventuais manifestações mediúnicas são tratadas de forma totalmente equivocadas e infrutíferas. Eu sei que vocês odeiam esse tipo de assunto, mas só é possível entender o mundo espiritual, compreendendo como ele funciona. Dá um like ou dislike, para eu saber se vocês estão gostando do assunto. O único espírito que a Maranata possui, chama-se espírito do engano.
Se uma religião afirma receber visões e revelações, obviamente, Deus está agindo ali naquele lugar. Eu te desafio a levar um médium na Maranata, e esta pessoa ser liberta de sua mediunidade. Isso não vai acontecer, nem mesmo nas chamadas seitas pentecostais como a Deus é Amor. Queridos acertados. Infelizmente, o cristianismo não sabe lidar com o mundo espiritual. Embora, já que se declaram como verdadeiros seguidores de Cristo, eles teriam a obrigação de entender do processo de desobsessão. As pessoas pensam que expulsar espíritos é falar. Sai em nome de Jesus. Não é isso. Qualquer pessoa pode ordenar que um espírito saia, e o espírito sair. Isso é algo natural. Eu não vou aprofundar no assunto sobre espíritos. Quero apenas te dizer que a Maranata não recebeu o tal Pentecostes que eles afirmam. Se você acredita que espíritos são demônios, obviamente, sua igreja deveria ter autoridade para expulsá-los. E por que a Maranata não faz isso? Porque ela não possui qualificação técnica para tanto. Por isso, ela costuma dizer que Deus liberta as pessoas quando passa do portão para dentro. Isso não é verdade. Além disso, os cristãos acreditam que todas as pessoas que recebem espíritos estão sob influência de demônios. Queridos acertados. Esqueça essa teoria. Eu, por exemplo, estava sendo atacado, e não havia recebido espírito algum. Ou seja, quem não é médium, não recebe espíritos. Eu dei toda essa volta, para você compreender que o Espírito Santo não é o que você imagina. Se a Maranata tiver pessoas usadas com dons espirituais, é claro que ela também deveria ter autoridade para lidar com espíritos. Se você ainda não sabe diferenciar um demônio de espírito, assista ao episódio exibido na tela. Vou deixar um card ao final deste episódio. Eu insisto neste assunto, porque entendendo isso, você logo abrirá os olhos quanto às falsas revelações. Os membros da Maranata desenvolveram uma síndrome imaginária, que os fazem acreditar nas visões criadas pela mente. Observem estes exemplos de visões e revelações, que ocorrem na Maranata. Vi 2 anjos voando em cima da igreja. Em suas mãos, haviam bandejas de prata. Vi que uma irmã em especial, recebia das mãos dos anjos, uma toalha, e Deus enxugava as lágrimas dessa irmã. Glória a Deus, aleluia, canta Lamarrás. Eis que canta Lamarrás. Esse é o tipo de visão que os adeptos da Maranata dizem receber de Deus. Se você pensa que acabou, ainda não. Eles vão mais adiante. Além de falar em línguas estranhas, os mais profissionais na arte dizem também interpretar a língua dos anjos. Vejam uma demonstração do tipo de coisa que Deus fala. Por um momento, vou interpretar um personagem de um pastor da Maranata. Aleluia! Eu te glorifico, Senhor, pelo que tem feito na minha vida e da minha família, desta igreja, desta obra maravilhosa que o Senhor levantou no nosso meio. O mundo está aí fora enganado, mas o Senhor tem cuidado de nós. Nós somos o povo escolhido, remido com o sangue de Jesus. Nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Vi que os jovens da igreja estavam numa partida de futebol. Não havia goleiro no gol, mas de repente, aparece um cordeiro. Os jovens ficavam descrentes, não acreditavam na competência daquele goleiro. Mas eu vi que a bola ia no lado esquerdo, e o goleiro pegava. Ia do lado direito, e o cordeiro pegava. Os jovens ficaram maravilhados com o cordeiro, que é símbolo de Jesus Cristo. Oudrei-se, canta Lamarrais. Isque canta Mazoi. Exuandeclei serianda na areia denaiciei. Glória a Deus, irmãos. Que festa maravilhosa! Deus falou conosco neste dia. Minha igreja, eis que eu vos falo nesta noite. Eu tenho visto a vossa luta, e o quanto tem sido fiel até aqui. Em especial neste dia, eu digo a você, meu servo. Muito tenho me alegrado da sua posição. Eu tenho visto a vossa luta em seu lar. Eu tenho uma bênção especial para ti, meu filho. Confiei em vosso Deus, que grandes obras farei em sua família. Minha igreja, eis que cedo venho buscar o meu povo fiel. Estejais firmes, pois eu sou contigo. Eis que canta Lamarrais Soliere Marrais. De Bux and Teibou. Solie Marrais. Aleluia, aleluia. Que Deus maravilhoso. Esse é o tipo de dom espiritual que a Maranata diz receber. Visões e as ditas interpretações de línguas de forma genérica. Eu mesmo, infelizmente, cansei de chorar nas interpretações de línguas. Acreditava que Deus estava falando comigo. Os dias passavam, e as lutas só faziam aumentar. Queridos acertados, como disse, eu lido com espíritos diariamente.
Os espíritos que se manifestam podem nos contar qualquer parada, e até mesmo se algum pastor está em pecado. As revelações que os espíritos podem nos trazer, de fato são verdadeiras, pois há comprovação daquilo. Eventuais acertos nesse tipo de revelação, orquestrada pela Maranata, não passa de sorte lançada ao vento. Obviamente, uma vez ou outra, acertam o alvo. Todos os dias, dezenas de cristãos vêm ao canal, afirmando que eu deixei o Senhor pelo diabo. Querido, vocês conseguem perceber que os tais crentes nada entendem de espírito e nem mesmo diabo. Quando eu proponho a vocês este tipo de assunto, não é para fazer vocês se tornarem um espiritualista e nem mesmo um bandista. Eu já repeti dezenas de vezes. Eu fui tratado na Umbanda e no Candomblé, além de ter recebido grande ajuda através da Quimbanda. Embora não obtive sucesso no espiritismo, eu também busquei ajuda nesta religião. Você não precisa fazer isso, eu apenas estou te ensinando, que aquilo que pregam para vocês, é apenas um engano. Tudo o que te ensinaram sobre o Espírito Santo, não passa de farsa. Se você deseja saber mais a respeito de espíritos, assista ao episódio exibido na tela. Eu suponho que você entendeu porque a Maranata surgiu depois de uma rebelião. O que contei para vocês, está disponível de forma oficial, nos registros da Igreja Presbiteriana, e de forma acessível no livro do falecido presbiteriano, Joel Ribeiro Brinco. Para baixar gratuitamente o PDF, acesse o link disponibilizado nos comentários. A rebelião provocada pela família Gueiros, faz todo o sentido. Gedeuti sempre foi um homem dominador, ditador. Esta onda de avivamento pentecostal não passa de engano. Se de um lado o cristianismo alega realizar curas, do outro, nas religiões de matriz africana, isso é coisa cotidiana. De igual modo no espiritismo, curas são realizadas de forma rotineira. O que pretendo explicar para vocês, é que supostas curas, estão associadas aos espíritos desencarnados, e não ao Espírito Santo. No entanto, como as seitas demonizam os espíritos, naturalmente, ficam impedidos de aprender a respeito do tema. Se você ainda acredita que a Maranata possui o Espírito Santo, convide alguém que tenha problemas espirituais. Veja se o pastor terá capacidade para desobsediar o irmão. Eu preciso que você deixe seu comentário, respondendo o que você achou deste episódio, e se você deseja ouvir a história da fundação da Maranata em mais detalhes. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém.